Olá, aí, Plastilog, firmeza total? Deixa eu fazer uma pergunta logo de cara. Para projetar um molde, qual que é o lance? As pessoas devem conhecer de plásticos ou tanto faz? Será que é mais fácil quando você tem conhecimento técnico na transformação para fazer um projeto de molde? Se liga aí, está iniciando mais um bate-papo com o Orosco e é um maior prazer estar falando com vocês. Meu nome é Marcelo Orosco, eu já trabalho com o Vasco há bastante tempo e hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, Alexandre Madureira. Alexandre Madureira tem formação na área de polímeros e já é bastante tempo um Plastilog querido. Atualmente ele trabalha como supervisor de ferramentaria na Emicol. Então, vamos bater um papo bem legal aí? Lembra disso, o objetivo aqui é solucionar problema na transformação de plásticos. Prazer te conhecer, viu, Alexandre? O prazer é meu, Marcelo. Há quanto tempo no mercado já? Rapaz do céu. Vamos fazer de trás para frente. Falta, acho que, 7 anos para me aposentar. Nada a mudar, né? Do jeito que essas coisas mudam, rapaz. Tristeza na vida da gente. Eu estou sendo otimista. É verdade. E você sempre trabalhou com plástico? Como que é essa história aí? Como começou a sua história no plástico mesmo? Eu trabalhei sempre trabalhei com mecânica. Né? Então, eu fiz fabricação mecânica, o que é hoje fabricação mecânica, né? FATEC, fiz processo de produção. Então, na realidade, acabei vindo para o plástico por trabalhar com molde, né? Então, na realidade, eu comecei em mecânica. E trabalhei com injeção, já trabalhei com borracha, principalmente, também, né? Bem no começo. Com moldes para borracha, né? E com processo também. E com termofixo também, borracha termofixo. Com resina epóxi, aquelas pás de aerogerador, sabe? Sim. Trabalhei também nessa área aí. Nossa, que legal. Sempre construindo moldes. Aí, logo depois, você já passou para liderar as equipes? Cara, eu sempre fui supervisor, tanto com borracha, quanto nas pás de aerogerador, né? E agora aqui na Emicol. Quantos funcionários trabalham com você na ferramentaria, Alexandre? Quantos caras estão aí sob sua asa? Olha, eu estava com a área só de construção, eram 30 pessoas. Nossa, construção. E é separado a construção da manutenção? Ou... Sim, era. Agora está tudo junto, né? Mas era separado. Foi até 6 anos atrás, foi tudo junto, aí separou e agora junta de novo. Entendi. Esses caras todos têm formação na ferramentaria com plástico? Porque normalmente nas ferramentarias que eu trabalhei, cara, uma boa parte dos caras tinham feito Senai de usinagem, né, torno, fresa, essas coisas, e iam trabalhar no plástico, daqui a pouco virar ferramenteiro por experiência e tocava o barco assim. É exatamente assim. Aqui também não foge a regra. É isso daí. O pessoal vem do Senai, vem de usinagem, né? São poucas as pessoas que têm formação na área de plástico especificamente, né? Geralmente são os projetistas e o pessoal de processo de injeção, né? Eu tenho porque eu fui atrás, né? Eu fiz a fabricação, processo de produção na FATEC, isso daí foi em 91, né? Aí depois eu fiz polímeros na FATEC também, só que foi mais recente, foi agora 2010, né? E fui atrás do mestrado de materiais da UFSCar aqui da planta de Sorocaba, né? E isso daí porque eu acabei me aprofundando, né? Eu trabalhei muito tempo com molde flow também. Trabalho com molde flow fazem 17 anos, né? Nossa, que legal. Simulação facilita muito a vida nossa você ter essa visão do plástico, porque se você faz o molde sem enxergar nada, né, só pensando no aço, só pensando na usinagem da maneira mais rápida, a chance de você ter retrabalho é muito grande. E alguns retrabalhos são assim inviáveis, né? Por exemplo, você erra uma entrada de material, por exemplo. Puxa vida, você colocou uma câmara quente, o custo para você mudar a entrada de material é grande. Aí você começa a maquiar, né? Começa a fazer direcionador de fluxo, não sei o quê, tudo para minimizar o gasto. Para reduzir o retrabalho, né? Porque é evidente que é assim, né? Uma coisa que eu percebo, né? Muitas vezes durante o projeto do molde, assim, se o cara que está o mais envolvido, né? Porque às vezes tem aquele cara que é o pai do projeto.
Se o cara mais envolvido, ele tem o conhecimento da parte de polímeros, né? Ele acaba levando em consideração uma entrada diferente, um ângulo de saída, um canto vivo, né? Uma variação de fluxo. E eu lembro que se na Siemens, né, tinha um projetista lá que, cara, ele era muito bom mesmo, né? E aí ele estava treinando outro rapaz. Esse outro rapaz, que era bom em desenho, cara, ele não entendia que o plástico não flui igual ele, o óleo, por exemplo, né? E a gente tentava Não é igual explicar, água. não tinha o molde flow, né? Tinha que ser na Uhum. raça. Eu falei, não, cara, vamos descer lá, vamos injetar 300 peças falhadas até você ver como que preenche e tal. Do nosso molde flow era esse daí, né? Injetar as peças até preencher a cavidade. Sim, mas aí o Modflow existe faz tempo, né? A MCOL usa desde 2000, acho. Desde 2000 ela usa Modflow aqui. Mas só em 2005, mais ou menos, a gente começou a usar mesmo. Né? Conseguiu comprovar a viabilidade e hoje você não faz nada sem Modflow aqui dentro. Tem 2 licenças, né? E trabalha firme com ele. A gente identificou essa necessidade do ferramenteiro conhecer plástico mais profundamente. Então, aproximadamente uns 10 anos atrás, a gente fez um treinamento com eles, né? Bem direcionado para plástico, para fluidez, para os principais defeitos que você tem durante a injeção. Então, quando o ferramenteiro vai para o pé da máquina para acompanhar um tryout, ele sabe o que está acontecendo. Ele é capaz de falar para o técnico que está fazendo tryout, cara, põe mais recalque um pouco, diminui um pouco a temperatura, sobe um pouco a temperatura. Ele sabe por que está fazendo as coisas. Então, não vai a cega. Você coloca só põe o datasheet e solta. Não, você tem que trabalhar no que o molde te dá. Ele já consegue pegar um relatório de molde flow na mão e ler e ver, cara, mas aqui no relatório está falando que você tem que usar velocidade acima de tanto. Né? Então, dá um pouco mais de visão, facilita muito a vida. Né? Essa É visão para todo verdade mundo. isso. Teve uma vez, tem uma história assim, bem antiga essa, né? Eu era ainda estagiário. E a gente estava lá injetando uma peça, né? Tá fazendo tryout, e o que acontecia? A cada 3, 4 peças, na hora de abrir, era uma tampa que tem aquela sobretampa tipo de mostarda, ketchup, né? Tem a sobretampinha que cola. Tá? Virava e mexia, uma prendia e quebrava. Que é fininho, né? E aí tava lá o ferramenteiro, o técnico, né? O encarregado, todo mundo bravo pra caramba, que a peça não saía. E aí alguém, e aí, Marcelão, o que está acontecendo aí? Fala aí, eu era um molecote. Aí eu fiquei olhando a peça e tal, eu falei, pô, mano, esse cara queria engrossar, né? Aumentar a espessura daquela parte que estava rompendo. Eu falei, pô, não dá para colocar um raio aqui, ó? Melhor um raio aqui para aumentar a espessura nessa região. Aí os caras falaram, porra, por que ninguém pensou nisso, né? Porque naquela hora, aquelas pessoas não tinham a visão do plástico, né? Eles tinham só a visão da mecânica, da construção, que você falou, né? Passa uma fresa para cá, passa uma fresa para lá e já está pronto o canal. E foi interessante isso, né? Então, o ferramenteiro lá na hora mesmo pegou a lima, né? Que parece a caixinha de fada, né? As limas dos ferramenteiros de ajuste, né, cara? Aí foi lá, pá, injeta. Puta, parou de pegar, parou de quebrar. E eu achei isso aí fantástico, né? E é Mas sabe isso, que né? A gente percebeu, então, nessa época, bom, eu estou falando da Siemens, né? Que a gente não usava o mod flow, isso é 1900 e antes, né? Eu trabalhei lá em 90, 91, né? O CAD estava nascendo ainda naquela época, e eu lembro que foi muito divertido passar os desenhos daquelas folhas gigantescas heliográficas, né? Com um negócio na tela do computador. Assim, foi uma mudança de conceito de desenho que foi sensacional. sim, essa dificuldade nós temos hoje com os engenheiros de produto. O pessoal que vem da engenharia, eles não têm conhecimento nenhum de plástico. Então, eles desenham tudo o que eles acham que é referente só ao produto. Eles não pensam em se dá para injetar ou não. Não é? Eles não têm essa visão hoje. Então, isso aí eles vão pegando com o tempo. Então, você perde muito tempo, porque a hora que cai na ferramentaria, cai no pessoal do projeto ferramental, e aí você começa a voltar. Tem que pôr ângulo de saída, não vai preencher isso daqui, vai prender peça, não pode ser polido isso aqui, não pode, a textura aqui não vai funcionar. Então, tudo isso daí, você acaba tendo que voltar a informação, você acaba perdendo um pouco de tempo no desenvolvimento.
Então, essa formação de conhecimento de plástico é muito importante para a engenharia de produto também. Facilita muito É a vida. fácil, é fácil de convencer esses engenheiros a voltar para a escola para estudar plástico? Como que é isso aí? Cara, não é, viu? Voltar para estudar, sim. Voltar para estudar até acho que sim. Alguns voltaram, eu dei treinamento para alguns já aqui, mas é mais difícil de você convencer ele a mudar o produto. Eles não têm, para eles, isso aqui dá para injetar. Ou pior, às vezes você tem uma diferença de tecnologia entre o que você tem aqui no Brasil e o que tem fora do Brasil. Sim. Né? E o cara vem, o fulano injeta isso. Eu acabei de devolver uma peça. O fulano injeta isso aqui, tal, mas ele usa tal tecnologia para injetar. A gente não tem isso aqui. E não dá para fazer investimento. Não, mas tem que sair assim, não sai. Né? Então tem muito dessa discussão também. Você falou uma coisa interessante, né? Que às vezes o cara coloca uma textura lá e que ele já viu em outra peça, provavelmente. Só que ele coloca numa parede fina que extrai assim, né? Não tem como você fazer isso. Não vai extrair, vai prender, vai riscar, vai estragar a peça. Aí você fala, pô, mas tem que mudar aqui. Não, mas isso é funcional, eu não posso mudar. Cara, você tem que mudar, não dá para fazer. Essa espessura é muito pequena, essa transição. Uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa tem o poder de decidir. Sim. Então você fala, isso aqui não vai sair de dentro do molde. O pessoal não pode mudar o produto. Aí vem um e fala assim, não, vamos fazer assim para ver o que acontece. Cara, eu sei o que vai acontecer, não vai sair dentro do molde. Aí você faz, não sai dentro do molde. E aí você entra num ciclo de retrabalho. Cara, pô, como é que vai fazer agora? Agora que você fez o molde, não tem muito o que fazer, né, cara? E é capaz ainda, né? Não sei como é aí, mas é capaz ainda do cara falar, pô, mas o ferramenteiro é que não fez como devia, né? Mas fala, não é isso, é o conceito que está ruim, né? A concepção. Não adianta, viu? Olha, eu lembro de ter bastante problema com o pessoal da engenharia de produto lá da Siemens, mas bastante problema mesmo. Uhum. Nós injetávamos uma peça de nylon que tinha uma parede que eles planejaram para 0,04, é isso, será? E aí eu falei para o cara, cara, isso é mais do que a contração do nylon. Só a contração do nylon já passa dessa medida, já não chega nessa tolerância, não dá para fazer. Não tem que fazer, porque não dá para mudar. E era uma parede de uma parte que não tinha encaixe, não sofria esforço, não era aparente, não tinha nenhum problema a mudar, foi. Não, é difícil o convencimento. É por isso que a gente usa um método de desenvolvimento que é um design review. O Nós fazemos design? design review. Então, Sim. quando vem para a ferramentaria, o projetista vai começar a fazer o projeto do molde, ele chama os responsáveis de produto, o responsável de projeto, o responsável de usinagem, ferramenteiro, e esse pessoal se conversa, registra tudo, pô, precisa pôr onde sair daqui, e aí o desenho volta para a engenharia se precisar, para fazer as adequações, e aí vem para a gente poder ter a menor quantidade possível de retrabalho referente ao produto. E aí você define, pô, vamos usar câmara quente, vamos usar não sei o quê, daí você já está com o relatório de simulação na mão, pô, vamos usar um ampco aqui porque está esquentando muito, vamos, sabe? Então isso daí é tudo definido antes do projeto e depois é feito um outro design review no final do projeto também. Que nós fazemos a Antes da simulação... usinagem. Isso, antes da usinagem. Inclusive a simulação é feita em 2 estágios, né? É feita uma simulação antes de você fazer o projeto, onde você define a entrada de material, vê onde tem concentração de calor, tudo mais, e você faz uma segunda simulação depois que você está com o projeto pronto, já considerando o projeto do molde. Né, As onde está passando dimensões, o formato direitinho. isso, exatamente, contração, já chegamos a pegar erro de modelo na simulação. Né, o modelo que tinham passado para nós estava errado, a contração estava dando errado na simulação. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Imagina você usina a ferramenta com a medida errada. Nossa Senhora! Então, são fases que nós colocamos que ajudam muito a você aprimorar o resultado final. Né? Então, quando você vai construir a ferramenta, todo mundo já conhece bem o molde. Né? Quando ele vai para a máquina, por exemplo, hoje quem faz simulação aqui com a gente é a Bia, a Simone conhece bem ela, a Bia já injetou o molde umas 40 vezes, quando ele fica pronto e vai para a máquina pela primeira vez.
Então, a pessoa vai no pé da máquina, já tem ideia, né? Cara, se você colocar tanto resfriamento, vai prender a peça no molde, sabe? Então, esse histórico todo fica bastante rico. Fica muito... O conhecimento técnico, né, anterior, na hora do processo mesmo, faz muita diferença, viu? Porque você já vai com a cabeça recheada daqueles conceitos, inclusive já meio preparado para as dificuldades, né? Você fala, pô, esse molde vai ter uma temperatura diferente nesse ponto, maior ali e tal, toma cuidado, vamos, né? Isso é muito legal mesmo, né? É importante você ter. Isso daí pode ser que aconteça alguma coisa errada, mas vai ser coisa nova. Não pode ser coisa que a gente já conhece. Coisa que não passou nos planejamentos, né? Coisa que além da nossa expertise. Uhum. Tem que ser coisa que passou por todo mundo, ninguém viu, a gente não sabia, aí dá para entender. Mas coisa que a gente já conviveu, já tem solução, isso daí a gente evita ao máximo. E assim, né? A experiência do próprio ferramenteiro e do processista na hora que está fazendo aquele tryout também é fundamental. E aí eu pensei numa outra coisa, né? Você está bastante tempo aí. Teve muita troca de profissional, principalmente desse daí do mais perto do processo? Ou a empresa mantém? Não, teve muito. Trocou muito. E aí você tem que fazer o trabalho de treinamento tudo de novo? Como é que você faz esse movimento, hein? Não, não. Os pessoal de processo, geralmente, eles pegam gente já formada, né, na área de processo. Né? São poucos que são formados aqui. Né? Geralmente, você pega um processista, ele forma uma equipe ou vai contratando. Né? Então, uma equipe de processo de injeção, eu vou falar para você, desde que eu estou aqui, trocou umas 4 vezes em 18 Bastante. anos. É bastante. E na ferramentaria, troca muito os ferramenteiros? Não, ferramenteiro é mais difícil, é uma mão de obra difícil de você contratar. O que está acontecendo é que está tendo uma troca natural, então nós estamos trocando ferramenteiros que têm 40 anos de empresa por ferramenteiros que têm 20. Né? Então, na verdade, a ferramentaria está sendo reduzida. Né? Está sendo reduzida e aí não está tendo exatamente uma troca, né, do pessoal. Está tendo uma redução. Redução mesmo, né? Isso. E qual foi o impacto da concorrência da China com a produção de moldes internos? Eu lembro que, a princípio, teve um puto impacto, né? Todo mundo falou, não, no Brasil vai acabar a ferramentaria, vai trazer tudo de fora. Aí, de repente, a galera começou a perceber que não era bem assim, que a nossa realidade é outra, que nossas técnicas são outras. Como é que foi, Nimicon? Da China, nós não fizemos nenhum molde na China. Nós fizemos um injection blow na China, veio para cá, nós tivemos que refazer ele inteirinho. Né? Inclusive, já não está nem ativo mais, foi há uns 5 anos atrás, acho, 5, 6 anos atrás. Né? É que a China você tem que acompanhar muito de perto. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Se você não tiver lá para acompanhar e não souber de quem comprar, você não vai comprar coisa boa. Né? Então, todo ano isso daí é cogitado, todo ano se faz cotação, mas até hoje não conseguiu comprar nada da China. O que aconteceu foi que passou a comprar aqui do Brasil. Né? Deixou de produzir ferramenta aqui interna e está fazendo fora. Né? De ferramentarias daqui do Brasil. Né? Dando uma preferência aqui, ferramentarias aqui do estado de São Paulo, que são mais próximas, mas estamos fazendo no Sul também. Sim. O Sul tem um histórico interessante de construção e de técnicas na ferramentaria, né? Sim, Joinville e Caxias do Sul tem muitas ferramentarias, o custo deles é muito bom. Né? Que lá eles têm muita terceirização. Então, eu consigo para todo mundo ter um centro de usinagem no quintal de casa. Sim. Então, você pega, manda para o cara usina, manda de volta, fica muito mais barato do que eu aqui fazer isso daí. Né? Para a gente, eu tenho que fazer tudo certinho, e tira nota, não sei o quê, e paga imposto. Nota para ir, nota para voltar, nota para retrabalhar. É verdade, então, isso aí, isso faz muita diferença. No Sul fica muito mais fácil fazer isso daí pela própria estrutura que ele já tem lá. Né? Olha, recentemente eu participei de um tryout, era um cabeçote de extrusão, né? E foi interessante que é o seguinte, o cara que fez a construção do cabeçote, ele não tinha
assim, muita experiência em extrusão. Eu até conhecia de plástico, mas de extrusão mesmo eu não conhecia muito. Quando foi fazer o tryout, né, o dono da ferramenta, ele me chamou para, ô, Marcelo, quer acompanhar? Eu falei, para ver, né? Cara, ele tinha, assim, matado coisas, só de olhar você percebe que estava errado. Então, o material está vindo no fluxo aqui, e de repente um canto vivo assim para sair aqui, né? Então, eu falei, pô, mas tem que ter um convite, né? O material tem que gostar do caminho, tem que fluir e tal. Ô, Marcelo, mas você não quer dar um treinamento para esse cara? Eu falei, vamos lá conversar com ele. E era isso, né? O cara, ele tinha experiência em máquina injetora, em utilidades, que normalmente a injeção direta faz uma pá, faz um balde e tal, e de repente pegou um projeto técnico complexo e não deu conta, né? Não conseguiu. Quando Então, você trabalha com plástico de engenharia, isso é muito complicado, cara, muito diferente. A Simone trabalhou bastante com a gente nisso daí. Se você está acostumado a injetar balde, trabalhar com PP só, cara, plástico de engenharia te dá uma canseira. É um segmento bem especializado. é verdade. Você lembra de alguma história assim de que o cara, que o projeto morreu, que teve dificuldade de lançar assim, por falta de conhecimento, por algum erro anterior, que quando a gente pôs a máquina e percebeu, já era. Tem alguma história assim que foi viva, marcante nessa história? Tem vários, mas o que eu mais acho interessante é quando a gente começou a usar molde flow para tudo aqui. Nós íamos fazer uma caixinha para a porta de geladeira. Nós já tínhamos o molde trabalhando, então era o molde 0, íamos fazer o molde 1, né? Foi feito, na verdade, quando eu entrei aqui, ele tinha sido feito. E mudaram a entrada de material. A entrada de material foi mudada, foi colocada uma câmara quente nele, e a hora que ele injetava a face da caixinha, não sei se vocês sabem, vocês lembram, aquele botão que fica na porta da geladeira, que acende e apaga a luz da geladeira? Sim. Então, e ficava uma mancha, dava aquele jateado de material bem na frente, então você abria a porta da geladeira e você dava de cara naquele jato. Rapaz, eu fiquei acho que uns 6 meses tentando lidar, mexe em espessura de produto, muda para cá, muda para lá. E não cheguei pro gerente da época, falei assim, cara, eu não consigo tirar essa marca daí. Tem que mudar a entrada de material para tal lugar. Eu fiz a simulação, tem que mudar a entrada de material, tem que fazer outra câmara quente, tudo. Então faz o seguinte, faz outro molde. Então, o que o pessoal vê aqui muito, você tem o molde 0, você tem o molde 1, o molde 2, e o molde 1 não existe. O molde 1 está encostado faz 20 anos, cara. Não conseguimos usar. Não deu certo, não teve como fazer, é muito caro para refazer, não vale a pena. Fizemos um outro molde, com a entrada de material no lugar certo, e aí parou deixamos de lado. E você acha que tinha como prever isso? É uma coisa que podia ter sido prevista? Tanto tinha que o terceiro molde, no caso, foi feito com molde flow, né? Ele indicou a entrada de material, fizemos tryout, aprovou a ferramenta, está trabalhando até hoje. Foi embora. Hoje ainda está trabalhando, né? Ela já está na época de reposição, já está na hora de fazer a reposição dela aqui. Entendi. Acho que uns 18 anos trabalhando já, então está na hora de trocar. Está na hora de evoluir isso aí também. Você vê, né? As novas tecnologias chegam e algumas pessoas são céticas com relação a isso, né? Talvez, claro, a gente não deva abraçar e imergir dentro da tecnologia, mas acho que tem que conhecer, né? Tem que testar, tem que verificar, né? Tem que conhecer. Uma coisa que é muito importante, todas as ferramentarias, hoje está tendo um movimento no ITA, né? No Rota 2030, para as ferramentarias começarem a trabalhar com impressão, com sintetização a laser. Isso é uma tecnologia também para moldes de injeção, para manutenção e tudo mais, muito importante. Está sendo muito utilizado. O Brasil não alavancou isso daí ainda, não disparou, né? Mas fora do Brasil está usando muito. Nós usamos aqui com uma certa frequência e resolve muitos problemas. São problemas que você resolveria de maneira convencional,
né? Só que no fim da história, você ganha 2, 3 segundos no processo. Cara, Bastante, hein? 2, 3 segundos num processo de injeção durante um ano. É Cara, bastante. então, Bastante. as ferramentarias ainda não têm a visão de que eu posso ganhar tempo no processo de injeção. Por quê? Ele vai vender a ferramenta pelo mesmo preço. Então, quem tem que ter essa visão é quem está comprando a ferramenta. Quem tem que ter essa visão é quem vai usar a ferramenta. E esse projeto é justamente para conseguir todo mundo enxergar os benefícios, né? E colocar isso aí em prática aqui no Brasil. Essa sinterização que você está falando é a sinterização da cavidade em si mesmo, né? Da Isso, parte ali com a refrigeração. Isso. Porque você consegue fazer uma refrigeração conformal, né? Uma refrigeração no formato do produto. Então, lugares onde uma refrigeração convencional não chega, a impressa 3D consegue chegar. Né? Nós tivemos um caso aqui, isso aí já faz uns 10 anos, foi a primeira sinterização que nós fizemos, que nós trocamos o macho de um corpo de válvula. Isso aqui é um corpo de válvula. Então, você tem um machinho que entra aqui. Né? Então, ele tem a refrigeração convencional que entra aqui. Nessa parte da frente, onde ele dá o fechamento, a água não chega. Então, Sim. você tem um certo tempo de resfriamento aqui para essa água, para ele resfriar, para você poder abrir o molde e ele não fechar. Né? E nós fizemos esse macho com sinterização a laser, com a refrigeração chegando até aqui em cima. Aí você faz né? Ele vai até lá no fundo e volta. Exatamente. Quando nós fizemos o tryout, estava eu e o seu Isaías na época. A gente colocou esse molde de máquina e ele começou a diminuir a dosagem da máquina. Diminuiu o tempo de dosagem da máquina, né? E diminuiu o tempo do ciclo da peça. E tiramos 1, tiramos 2, tiramos 3, chegamos a tirar 10 segundos do ciclo da peça. E chegou uma hora, o Isaías falou assim, pô, não está baixando mais. Ele ia no painel da máquina, baixava o tempo de resfriamento e não baixava mais. Aí a gente foi olhar, a máquina não tinha mais capacidade no canhão para reduzir o ciclo. Já estava no limite mesmo? No limite do canhão. Eu tinha que colocar uma máquina maior para ela dosar mais rápido, para poder reduzir mais o ciclo. Que Então, material que é esse aí, Alexandre? Esse aqui é um nylon com fibra. Esse aqui é nylon com 30% e Rapaz, eu acho que era esse molde mesmo. E não tem o mesmo efeito em todos os materiais. Nós fizemos testes com outros materiais. O PP ele já não é tão eficiente, mas no nylon, PBT, outros plásticos de engenharia, ele tem um efeito muito bom. Ele trabalha muito bem. Esses materiais de engenharia, eles têm a característica de cristalização rápida, né? Ele Sim. endurece rapidamente. Então, mesmo com a temperatura mais alta do molde, ele consegue endurecer. Você pode trabalhar isso, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho visto assim que muitas tecnologias evoluíram na concepção de moldes, no processamento e tal. Mas também criaram tecnologias de, assim, concepção, né? Núcleo colapsível, né? Que nem você falou, impressão de cavidade, assim. Recentemente eu acompanhei um menino que estava projetando molde e ele falou para mim que era uma tecnologia chamada Black Piano, né? Que é do resfriamento, aquecimento. E já se deparou com essas coisas, Alexandre? Já. Você faz a troca de calor, né? Você muda, né? A temperatura dentro do molde. Eu vi isso na Alemanha. Aqui no Brasil não é incomum, não. Né? Nós não chegamos a usar esse método em uma peça nossa, porque a gente tem poucas peças visuais, né? Uhum. Mas é um que você aquece bem o molde, né? Para você copiar bem a injeção, né? Uhum. Isso, dentro da injeção, para você copiar bem a superfície. E depois que você copiou, você começou o recalque, você vai começar a resfriar, você troca essa água por água resfriada, para você ganhar tempo no ciclo, né? E aí você consegue copiar o acabamento mais perfeito dele. Não é um negocinho incomum, nem aqui no Brasil. No Brasil é bastante usado. Assim, né? É uma tecnologia que é diferente, né? A gente está, pelo menos para mim, né, acostumado só com quente, frio, e de repente, quando eu me deparei com isso, eu falei, pô, cara, isso eu vou ter que estudar. E aí,
me vem na cabeça o seguinte: como é que você faz para você se manter atualizado, né? Como é que você faz para manter a sua equipe atualizada com relação tanto às tecnologias de construção quanto às de concepção, né? Essas coisas novas que chegam? Ou vai à medida que vai chegando? Não, você não pode esperar. Você não pode esperar chegar. É ir atrás de treinamento, ir atrás de feira, ler bastante, disseminar informação, porque se você ficar só esperando, ficar no dia a dia, você vai ficar no que estava fazendo 20 anos atrás. Não vai fazer nada diferente, né? Sintetização a laser a gente viu em feira. Sistema de backup piano a gente viu em feira. A gente recebe muita visita, né? Então a gente conversa com todo mundo, então o pessoal vem mostrar novas tecnologias, você está aberto para ouvir e ver onde que isso aí pode encaixar, né? E você está também aberto a enxergar, pô, esse produto aqui cabe esse cara, cabe essa tecnologia aqui, né? Vamos ver o quanto custa, o quanto se amortiza aqui na empresa. Eu sempre tive uma facilidade muito grande nesse sentido, né? A primeira peça que eu sinterizei, fiz sinterização a laser, nós não tinha impressora no Brasil, tinha só na Alemanha, né? Então fiz o cálculo de amortização, fiz o projeto, apresentei. Na mesma hora, o gerente da minha área falou assim: cara, faz lá, a gente vai perder o macho? Não. Então faz, o pior que pode acontecer é não chegar no que a gente quer. Vamos ver o que acontece. Mesma coisa aconteceu com o molde flow. Então, sempre teve uma mentalidade muito aberta para conseguir, para inovação, né? Você justifica isso, você justifica, tem que ter aquele cheiro que o negócio vai funcionar, né? Sim. E não fica tanto aquela pressão, pô, vamos ver, era para reduzir 10, reduziu 7. Então não tem aquela pressão, pô, tinha que ter reduzido 10. Se é uma coisa nova, uma coisa inovadora, não, vamos enxergar e vamos ver o que a gente consegue melhorar dali para frente, né? Sinterização a laser é uma que todo o pessoal do projeto nosso fez o treinamento no ano passado. A gente está participando do projeto do Rota 2030, né? E toda vez que tem alguma coisa que ele se encaixa, a gente coloca ele. Coloca em desenvolvimento. Ô, Alexandre, conta mais sobre esse Rota 2030 aí. O Rota 2030 tem mais ou menos umas 40 empresas participando, né? Está sendo puxado pelo... O 2030 é do governo, né? Essa Rota 2030 é um projeto do governo, e aí essas empresas entraram acho que é pelo Fundep, né? E o ITA puxou isso daí, o IPTA, o Fraunhofer e o Senai de Joinville, né? Então, o Senai de Joinville tem várias máquinas, várias impressoras 3D, né? Para aço. Olha, que legal. Começou todo esse trabalho de escolher um projeto, validar, ver se tem redução de custo, ver o que pode ganhar e fazer todo esse ganho tecnológico reverter para as ferramentarias. Então, nessas 40 empresas tem ferramentaria, tem automotivas, tem a GM, várias empresas grandes, perdão, que são os clientes, né, das ferramentarias. Tem os fornecedores de impressão, fornecedor de pó, fornecedor de simulação. Então, todo esse pessoal trabalhando junto para criar dados, para criar a tecnologia, né? Não criar a tecnologia, mas para implementar compartilhar a tecnologia dentro dessas empresas, né? E aí isso daí tudo tem um custeio do governo e tem uma contrapartida das empresas também, né? Preciso usinar uma peça aqui para fazer o teste. Daqui que eu usino nas horas que dá a contrapartida da Emicol. Precisa fazer uma simulação assim assado, que é o que a gente está trabalhando bastante. Então traz aqui, a Emicol faz a simulação para o grupo, né? Dentro da contrapartida da Emicol, a gente tem umas horas de trabalho para se dedicar ao projeto. Então é um projeto bastante grande. Sensacional, muito boa iniciativa, hein? Você sabe que, quando você está falando aí de projeto, é interessante falar, viu? Eu percebo que você gosta disso, né? Você vive esse movimento. Como que nasceu essa paixão pela construção do molde, cara? Como que foi isso? Ou foi natural? Foi indo, de repente...
Porque eu percebo que você busca, né, cara? Você está na busca constante da aprendizagem. Isso aí é natural. Eu acho que é natural de cada um. O caminho me trouxe para isso, né? Estou trabalhando nisso. O que você mais gosta no desenvolvimento de projeto? Cara, eu acho que ele inteiro. Desde o começo, desde do que está no papel até a hora que sai peça na injeção. Até a hora que cai a peça na injeção ali, esse é o mais legal. Desde a hora que está rabiscado o negócio, desde a hora que você falou assim, ó, vamos fazer essa cavidade em H13, vamos fazer em Ampco, e até a hora que ela cai lá de dentro do molde. Nossa, isso é muito legal. Não sei, eu penso isso, né? Quando eu vou participar de um projeto, eu tento ficar imaginando o caminho todo, como vai ser, né? Que nem você falou lá, que tem ferramenta, né, de design review. Eu sou você deve ter vivido muito isso, né? Da época do FEMEA, né? E quando a gente ia falar de FEMEA do produto, era isso, né? Pegar o desenho, deitar sobre ele, tentar, não, isso aqui pode ser que esteja errado, isso aqui tá... Pô, será que esse material... Ó, tem a celanese lá que tem um nylon, que tem uma lubrificação diferente, vamos ver se preenche melhor. Cara, eu lembro que é assim, extremamente apaixonante, né? Nos debruçavam sobre o projeto, e quando a peça saía, né, lá na frente, lá com o processista, o ferramenteiro, era mesmo uma comemoração, né? Era uma coisa assim, porra, aqui chegamos. Então, esse daí é muito legal. Opa, peraí. Saiu de cima do moldinho aqui. Então, eu acho que desde o começo até a hora que cai a peça pronta. Acho que é o mais interessante, é o mais legal. Diz uma coisa, teve alguém assim nesse caminho, na sua trajetória, que falou, porra, esse cara aí é firmeza, acho que eu vou... Inspirou a continuar? De onde vem essa inspiração sua aí? É lógico que a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa evoluir, todas essas coisas. O que mais te motiva? Cara, algumas pessoas são diferenciadas, né? O que me motiva é a conta de luz no final do mês. Isso é fantástico, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas diferenciadas. O seu Pedro, que era o fundador da empresa aqui, era uma pessoa diferenciada. Simone conheceu ele, né? Uma pessoa diferente. Seu Isaías, que trabalhou comigo aqui na parte de processo. Então, esse tipo de gente acaba... E tem uma infinidade de pessoas que passam pela sua vida que você conhece. Tem um ferramenteiro que trabalhou com a gente até o final do ano e tinha 40 anos de empresa. 40 anos de empresa, né? Então, esse tipo de gente é o tipo do cara que ele falava assim para você, ó, Alexandre, eu bati o fechamento aqui, a tinta não tá pegando, mas não vai dar rebarba. Cara, você podia pôr na máquina, que não ia dar rebarba. Caramba! Meu, você tá falando que não vai dar rebarba, põe na máquina, vamos injetar para ver o que acontece. Meu, era batata. Ou se ele te chamasse e falar assim, cara, meu, tá assim, assim, assado, isso aqui não vai funcionar. Vai pôr na máquina, vai... Podia pôr, não, era... Fatal, né? Não, assim, nem sobe, já aconteceu com a gente. Já aconteceu de fornecedor nosso ligar, pô, Alexandre, então eu preciso pôr um molde de máquina urgente, não demos banho, assim posso pôr. Não põe que esse molde vai travar. Não, mãe, o pessoal tá falando para pôr, vou pôr, tá bom. Cara, ali meia hora o cara ligava, tá travado o molde, assim, cara. Caramba! Não é o primeiro molde que tá fazendo, cara. É verdade, a gente encontra essas pessoas diferenciadas, né? E aí você percebe que o cara, ele vive aquilo, cheira aquilo, respira aquilo, né? Pensa naquilo o tempo inteiro, né? Busca aprender. Quando essas pessoas, bom, eu via isso, né? Iam nas feiras do plástico, enquanto a maioria queria tomar cerveja e comer salgadinho, esses caras estavam encostados no técnico lá, do lado da máquina, perguntando, pô, essa tecnologia, isso aqui, como fez isso, como fez aquilo, né? Exatamente. Quantas vezes eu ia em feira, aqui em São Paulo, você tava com a cabeça enfiada dentro da máquina, seu Pedro vinha e enfiava a cabeça do outro lado. Falou, o que você tá fazendo aqui? Falei, caramba. É isso, né? Puta merda. Ô, Alexandre, vou parar de te atrapalhar aí, já estamos batendo para fazer um tempão. Cara, prazer imenso falar com você, aprendi um monte de coisa que eu tinha ideia de que era assim, né? Porque a gente faz tempo
fora do mercado da ferramentaria, né? Eu trabalhei em produção, mas já pegava quase tudo pronto, quase nunca participava de um projeto, né? Mas aí eu me recordo da época da Siemens, em que eu era o processista, né? E eu era molecote. E me recordo assim de ter encontrado muita gente muito boa que me encaminhou, né? Assim, me ajudou. Marcelão, não, faz assim, faz assado, vai por esse lado. E, porra, depois disso eu me apaixonei pelo plástico, não saí mais, né? Então, Tá bom. obrigado aí pelo seu tempo. Aprendi bastante coisa no nosso bate-papo, assim, muita coisa rememorei, né? Coisas que eu tinha esquecido, ficado lá na lembrança no passado, né? E, cara, sobretudo, assim, que me recordo muito claro, era o meu relacionamento com os ferramenteiros, né? Muita gente diz isso e quem viveu na ferramentaria sabe. Ferramenteiro é um tipo diferente de gente, né? Eles pensam diferente, eles agem diferente, as brincadeiras são outras também, né? Me recordo assim desse ambiente que era maravilhoso de trabalhar com a ferramentaria, né? Olha, sucesso para você, espero que você tenha muita sorte, que as suas escolhas sejam as melhores e que dê tudo certo mesmo, cara. Torço mesmo Não, por você. para vocês também.